Você já parou para pensar que o governo nunca quis que você fosse rico? Já notou que, por mais que trabalhe, economize e se esforce, sempre aparece uma nova taxa, um novo imposto, uma nova regra que drena o que você conquistou? É como correr em uma esteira. Você sua, se desgasta, mas não sai do lugar. Isso não é coincidência, é parte de um plano. O governo precisa que você continue pobre, porque um povo cansado, endividado e sem conhecimento é muito mais fácil de controlar. Se essa ideia já mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque hoje vou revelar como os governos transformam a pobreza em combustível para o próprio poder e como você pode escapar dessa engrenagem. Tudo começa na infância, dentro das escolas. Passamos anos sentados em carteiras, decorando fórmulas, datas históricas, regras de gramática, mas não aprendemos nada sobre como funciona o dinheiro. Não aprendemos a investir, a negociar, a multiplicar patrimônio, a escapar das dívidas. Por que será? Porque não interessa ao governo que você seja livre. Uma mente que entende o jogo do dinheiro se liberta das amarras, não aceita qualquer promessa, não depende de político. Por isso, a escola foi desenhada não para criar empreendedores, mas para formar contribuintes obedientes. Desde cedo, você aprende a respeitar horários rígidos, a repetir respostas decoradas e a aceitar ordens. É o treinamento perfeito para a vida adulta. Trabalhar, pagar impostos e não questionar. E os impostos são a corrente mais pesada dessa prisão invisível. Você trabalha 30 dias, mas antes mesmo de receber, já perdeu uma parte para o governo. E não para por aí. Tudo o que você consome, do pão ao combustível, carrega impostos embutidos. Paga quando compra roupa, paga quando liga a luz, paga até quando morre. Com taxas de inventário e herança que esmagam famílias inteiras. O discurso oficial é que esse dinheiro volta em saúde, educação e infraestrutura. Mas o que vemos são hospitais lotados, escolas precárias e ruas esburacadas. Enquanto isso, parlamentares e governantes vivem em mansões com carros oficiais, viagens pagas, aposentadorias especiais. Quem banca tudo isso? O povo. Quem mal consegue sobreviver no fim do mês. Mas o governo não se contenta em apenas tirar de você por meio de impostos. Ele também cria facilidades para que você se endivide. Parece contraditório? Não é. Porque quanto mais endividado, mais frágil você se torna. Os bancos oferecem cartões, limites altíssimos, empréstimos pré-aprovados. E tudo isso só é possível porque o governo permite, regula e estimula esse sistema. Os dois trabalham juntos. O banco lucra com os juros, o governo lucra com os impostos e ambos se beneficiam de um povo que nunca consegue levantar a cabeça. A propaganda oficial fala de crédito para realizar sonhos. Na prática, é um pesadelo. Você financia um carro em 60 meses, paga 3 vezes o valor. Compra uma casa e passa a vida inteira escravo do banco. Quem ganha? O banco e o governo sempre de mãos dadas. Um povo endividado é um povo cansado. Se você passa noites em claro, pensando em como pagar boletos, não terá energia para questionar quem cria as regras. Não terá força para ir às ruas exigir mudanças. O governo sabe disso. Por isso, não investe em programas de educação financeira, mas gasta bilhões em campanhas para estimular consumo. É como dar corda para o rato correr na roda. Quanto mais você se esforça, mais o sistema ganha com o seu suor. E para manter o povo acreditando que recebe ajuda, o governo distribui migalhas, auxílios, programas sociais, linhas especiais de crédito. Não se engane. Essas medidas nunca foram criadas para te libertar. Foram criadas para te manter dependente. É como alimentar um prisioneiro. Dão o suficiente para que ele não morra, mas nunca o bastante para que ele fuja.
Enquanto isso, os grandes privilégios continuam reservados para poucos: políticos, empresários ligados ao poder e elites que se beneficiam de brechas e vantagens que você nunca terá acesso. O discurso da culpa individual completa a engrenagem. O governo e os poderosos adoram repetir que, se você não enriqueceu, é porque não estudou o suficiente, não se esforçou, não soube administrar. Esse discurso é perverso porque joga todo o peso em você e desvia os olhos do verdadeiro problema. O jogo está manipulado desde o começo. É como culpar um prisioneiro por estar atrás das grades e ignorar quem construiu a prisão. Essa narrativa mantém as pessoas divididas, culpadas e silenciosas. Afinal, se a culpa é sua, por que lutar contra o sistema? Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. A pobreza é útil ao governo. Um povo pobre vota com medo, aceita promessas vazias e se contenta com pouco. Já um povo rico, independente e educado financeiramente, esse sim é perigoso, porque não precisa de políticos, não aceita migalhas e exige mudanças de verdade. É por isso que a pobreza é alimentada e perpetuada. Não é falha, é estratégia. E você pode ver essa estratégia em todos os lugares. Na dificuldade para abrir uma empresa pequena, com burocracia infinita e impostos sufocantes. Na facilidade para grandes corporações conseguirem incentivos fiscais. Na diferença entre o trabalhador que paga impostos na fonte e o milionário que esconde fortuna em paraísos fiscais. O sistema não é neutro. Ele é feito para beneficiar poucos e sugar muitos. A mídia, por sua vez, funciona como porta-voz do governo e do sistema financeiro. Enquanto vendem novelas, reality shows e entretenimento vazio para distrair, silenciam qualquer debate real sobre finanças. Você já viu em horário nobre algum programa que ensine como escapar das dívidas, como investir, como construir patrimônio? Não. Mas já viu inúmeros comerciais de bancos, de cartões de crédito, de financiamentos? A mensagem é clara: endividar-se é fácil, enriquecer é quase impossível. E quanto mais você acredita nisso, mais o governo se fortalece. E o mais cruel é que a pobreza se torna hereditária. Famílias inteiras passam gerações sem aprender como quebrar o ciclo. Avós pobres criam filhos pobres que criam netos pobres. E o governo sabe que, enquanto isso acontecer, nunca precisará se preocupar com uma população que questione demais. Porque quem está ocupado em sobreviver não tem tempo para se rebelar. Essa é a engrenagem que mantém tudo funcionando. Um povo preso em necessidades básicas, enquanto uma elite política e econômica controla os cordões. Mas aqui está o ponto que muda tudo. É possível escapar. Não é fácil, mas é possível. Quando você entende como os impostos funcionam, como os juros te aprisionam, como os auxílios são apenas paliativos, começa a enxergar a farsa. Você percebe que não precisa aceitar o papel de vítima. E quando milhões despertam, o sistema começa a ruir. Porque ele só se sustenta enquanto a maioria acredita que nascer pobre é destino e morrer pobre é inevitável. Veja a história de Clara, uma costureira que sempre acreditou que governo ajuda quem precisa. Recebia pequenos auxílios, mas nunca sobrava nada. Um dia, ela decidiu estudar por conta própria sobre finanças. Descobriu como renegociar dívidas, como investir pouco a pouco em renda fixa, como fugir do crédito fácil. Em 5 anos, saiu do vermelho e criou um fundo que lhe dá tranquilidade. O governo não a libertou. Ela mesma quebrou a corrente. Ou pense em Marcos, um caminhoneiro que acreditava que só trabalhando mais horas poderia melhorar. Quando entendeu que o governo e o banco lucravam com sua exaustão, começou a guardar parte do que ganhava em investimentos simples. Hoje, já pensa em parar de depender do trabalho físico pesado. Essas histórias mostram que o problema nunca foi o povo.
Foi o sistema que aprendeu a sugar cada gota da energia de quem trabalha. E é por isso que esse despertar é tão temido. Porque um povo consciente percebe que não precisa se ajoelhar diante de políticos, que pode criar sua própria independência sem depender de promessas de campanha, que pode usar o dinheiro como arma de libertação. O governo teme um povo livre, porque um povo livre não obedece facilmente. Se esse vídeo abriu seus olhos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa despertar, porque juntos podemos expor a grande farsa. O governo precisa que você continue pobre, mas você pode decidir não ser mais peça desse jogo. Eu termino com uma frase de George Orwell. Um povo que aceita passivamente a pobreza está condenado a permanecer escravo dela. Não aceite as correntes invisíveis que o governo coloca em você. É hora de quebrar o ciclo.